chat agora. Vocês estão me ouvindo? Sim. Vocês estão visualizando aí a página do YouTube, certo? Sim. Tá, vamos ver se vocês vão ouvir o áudio então, hein? Vamos lá. Boa noite, boa madrugada, meu povo. Deu para ouvir, sim. Estão ouvindo o áudio? Sim. Deu para ouvir. Show. Então vamos lá. Vamos soltar o bambu. Qualquer dúvida, me avisa, hein? Nós, mais uma videozinha. Hoje a gente vai falar sobre Roma, monarquia romana, república romana e o Império Romano. Características gerais da história de Roma. Roma, como todos sabem, fica na Península Itálica, conhecida região conhecida como região do Lácio. A cidade de Roma, quando ela se forma, ela era uma típica cidade-estado, assim como os gregos, tá? Era uma típica cidade-estado. Ficava às margens do rio Tibre, não confundir com o rio Tigre, que fica na Mesopotâmia. Solo muito fértil, que desde o início coloca Roma com uma agricultura sendo a base da economia. Tinha um litoral pouco recortado, a cidade de Roma, e por isso os portos naturais e o comércio marítimo nunca foram fortes de Roma, diferente de Atenas, por exemplo. E quando você pega a Península Itálica, pensa na Península Itálica como um todo. Ao norte você tinha os gauleses, do Asterix, Obelix. Ao centro você tinha etruscos e latinos. Latinos, os povos que falavam o latim, que usavam o latim, que é a origem do nosso idioma português, da língua portuguesa. A língua portuguesa é uma língua de origem latina. O português, o espanhol, o francês, o italiano são línguas de origem latina. E ao sul da península, você tinha os gregos, provenientes da segunda diáspora grega, né, que ocupavam o sul da Península Itálica. Então você tinha aí a Península Itálica nesse recorte, gauleses ao norte, etruscos e latinos ao centro, gregos ao sul. Beleza? Show. Bom, a fundação da cidade de Roma, ela tem duas Professor, acho que meu microfone estava desligado, desculpa. Rapidão aqui. Vocês conseguem entender que Roma, quando Roma se forma, ela se forma nos mesmos padrões das cidades gregas. Quer dizer, Roma, quando surge, quando nasce, ela nasce como uma cidade-estado, semelhante às cidades-estados da Grécia. Tudo bem? Tudo bem? Sim. Tá. E nesse primeiro momento, Roma ela nasce como uma monarquia, assim como as cidades gregas antigas, como algumas cidades gregas antigas, né, que nasceram como monarquias e posteriormente foram migrando para outros sistemas políticos. Tudo bem? Beleza? Beleza? Sim. Beleza. Sim. Então tá, vamos continuar então. Vertentes, duas origens, duas explicações. A ciência diz que a cidade-estado de Roma ela surge por volta de 1000 anos antes de Cristo e ela é fundada pelos latinos, assim como a Grécia foi fundada pelos aqueus, jônios, eólios e dórios. Roma teria sido fundada pelos latinos. Também povos de origem indo-europeia que chegaram à Península Itálica e fundaram ali a cidade-estado de Roma. Tá legal? A versão lendária da lenda é que Roma, e que explicaria até o espírito guerreiro de Roma, etc, etc e tal, é que uma mãe havia abandonado 2 crianças à margem do rio
Tibre, colocado, né? Essas duas crianças no cesto, eles desceram, pararam num ponto, foram criados por um lobo. Essa é a lenda de Rômulo e Remo, que vocês observam aqui na imagem. Então, esses dois irmãos depois teriam fundado a cidade, e daí começaria a história de Roma. E uma outra característica também bastante marcante de Roma, do início ao fim, que o modo de produção romano, assim como o modo de produção grego, tudo que se produzia, o modo de produção, tudo que se produzia era baseado no modo de produção escravista. A mão de obra escrava sempre foi a fonte deles. Tá legal? A cidade de Roma ela vai passar por 3 fases. Então, Roma vai viver a fase da monarquia, que vai de 753, que é a origem lendária da cidade, a 509. Existem pouquíssimos documentos sobre esse período. Sabe-se muito pouco sobre isso, porque eles não tinham documentação. Em 509, a monarquia vai desaparecer e vai ter início um período conhecido como a fase da República, que vai até 27 a.C., e aonde o Senado é que vai ser o principal mecanismo e estrutura de poder. E de 27 a.C. até 476 a.C., você vai ter o período do Império. Meninos, 476 depois de Cristo, tá? Eu falei errado durante a aula. 476 depois de Cristo, que é quando o Império Romano do Ocidente vai desaparecer. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Ok. Então tá, vamos lá, seguimos. Império, que é o ápice da civilização romana, e que a gente sempre vê nos filminhos e tal, Gladiador e tal, dos Césares, etc, etc. Bom, essa fase da monarquia, ela dura aí aproximadamente 250 anos, né, de 753 a 509. Como eu disse, você tem pouca documentação sobre ela. O que se sabe dessa fase é que os reis, eles acumulavam poderes, eles tinham as funções executivas, né, de executar, de aplicar as leis, função religiosa e também função jurídica. Eram eles que faziam os julgamentos, aplicavam as penas, davam as sentenças. Abaixo desse rei, você tinha um órgão de poder conhecido como Senado, que vem de sênior, anciãos, os patrícios, que a gente vai falar deles daqui a pouquinho, mais influentes, eram eleitos para o Senado, eram escolhidos para o Senado. E esse Senado, então, ele criava leis, fiscalizava o trabalho dos reis, ajudava os reis a governar, e tinham, inclusive, o poder de veto. Quer dizer, eles tinham o poder de impedir que uma decisão do rei fosse tomada. O rei determinou que essa ponte seja derrubada. O Senado podia chegar lá e falar, não, essa ponte não vai ser derrubada, ela vai continuar. Era um poder que eles tinham garantido pela tradição. Roma, nesse momento, não tem leis escritas ainda, não existe leis escritas ainda, baseada no direito consuetudinário. Direito consuetudinário é o direito baseado na tradição, na oralidade. Então, o Senado ele tinha esse direito garantido pela tradição, pela história da cidade, né? Meninos, só para deixar claro para vocês, olha o que a gente tem aqui nesse slide. Qual era a estrutura política da monarquia romana? Um rei que, querendo ou não, era submisso aos etruscos, tá legal? Ele devia obediência aos etruscos, ele era um rei, mas ele não tinha plena autonomia, porque ele ainda era uma espécie de um protetorado dos etruscos que estavam ao norte. E junto desse rei, ajudando na governança, existia o Senado, que era uma espécie de parlamento, que era uma espécie de congresso romano, tá bem? Essa é a estrutura política. Agora eu vou falar para vocês da estrutura social. Tudo bem?
Alguma dúvida? Por enquanto, não. Nenhuma. Vamos seguir então, hein? A sociedade romana, nesse momento, ela era dividida entre patrícios, que ficavam no topo da pirâmide, os patrícios que ficavam no topo da pirâmide. Quem eram os patrícios? Os patrícios eram os bem-nascidos, assim como os eupátridas em Atenas. Eram os bem-nascidos. Eram os filhos das famílias ricas. Eram os filhos dos primeiros habitantes da região. Eram os nobres, era a classe nobre de Roma, né? Eles eram os únicos que eram considerados cidadãos. Eram os únicos que tinham direito a votar, eram os únicos que tinham direito a participar do Senado, eram os únicos que tinham direito a participar efetivamente das decisões de Roma. Possuíam as melhores terras, tinham os maiores e melhores rebanhos de gado, e tinham os direitos. Então, eles eram uma classe enobrecida, né? Eles faziam parte de uma aristocracia. Abaixo dele você tinha os famosos plebeus, que a gente sempre ouve falar em Roma. Os plebeus eram homens livres, que viviam nos arredores de Roma, geralmente tinham as piores terras, eram pobres, etc. e tal. Eram obrigados a lutar no exército e não ganhavam nada para lutar pelo exército. Não tinham remuneração nesse momento histórico. Não tinham direitos. E aqui, né, eu coloco que é sem direitos e sem propriedade. Mas alguns chegavam a ter propriedade. Sim, eram pequenos proprietários, pequenos agricultores. Abaixo dos plebeus, e aí atenção para isso, você tinha os clientes. Os clientes eram os chamados agregados dos patrícios. Os clientes eram parentes distantes, parentes empobrecidos, aquele parente de terceiro, quarto grau, que viviam e dependiam dos patrícios. Então, eles trabalhavam para os patrícios, eles prestavam serviços para os patrícios. Eram afilhados, sobrinhos distantes, primos distantes, tios distantes, né? E dependiam diretamente da boa vontade dos patrícios. E na base da pirâmide, toda a estrutura de sustentação dos romanos, que eram os escravos. No início, esses escravos eram chamados escravos por nexum, lembra? Vamos lembrar aqui. Nexum. O que era o nexum? Escravidão por dívida. A gente viu isso com os gregos, né? Aos poucos, essa escravidão por dívida ela vai desaparecer. A gente vai ver depois as leis Licínias Sextia, que vão acabar com a escravidão por dívida, porque os romanos vão começar a conquistar territórios e aí os escravos passam a ser escravos de guerra ou escravos comprados pelo comércio. Meninos, muita atenção para isso aí. No período da monarquia, a base da mão de obra já era mão de obra escrava, só que em uma quantidade ainda pequena, tá legal? E esses escravos, no período da monarquia, grande parte deles eram escravizados pelo nexum. Nexum. N-E-X-U-M. Nexum. Que era escravidão por dívida. Se você pegava dinheiro emprestado, se você pegava grãos emprestados, se você se endividava de alguma forma com alguém, tá legal? Muitas vezes você não tinha nada para dar como garantia. Você não tem um carro, você não tem uma casa, você não tem terra para dar garantia. Então você dava o seu corpo como garantia. O corpo no sentido da mão de obra, do trabalho. Não conseguiu pagar, como é que você vai cobrir a sua dívida com quem você deve? Você vai se transformar em um escravo. Isso é o nexo, a escravidão por dívida. Alguma dúvida? Essa escravidão poderia ser com mulheres também? Essa escravidão podia ser com mulheres também.
Era mais raro, mais difícil, mas podia ser com mulheres também. Mais alguma dúvida? Não, sem dúvida. Professor, Oi. depois de algum tempo que eles estavam trabalhando, eles eram liberados? Não, você não tem a liberação, você vira um escravo. E ali você vai continuar na escravidão, né? E o problema é que filho de escravo também é escravo, porque é mercadoria. O filho do escravo também é escravo. Então, se esses escravos tivessem filhos, os filhos também nasceriam escravos, sem liberdade. Professor, independente se a dívida fosse grande ou pequena, tinha que ser escravo, se não pagasse. Se você deu o corpo como garantia, você é um escravo. Ah, Rodrigo, você não podia trabalhar como escravo para pagar sua dívida? A partir do momento que você virou um escravo, tudo que você produz não é seu mais, é do seu dono. Então você não tem como pagar. Tá? E não quer dizer também, e aí a gente tem que ficar muito, muito atento para isso, isso é muito importante da gente entender, nós estamos acostumados com a escravidão aqui da América, do negro, do indígena, aonde o escravo, ele basicamente, ele é aquele escravo que vai, que vai lidar com o trabalho manual, o trabalho pesado, o trabalho braçal. Então, a gente tem na nossa mente, enraizado na nossa mente, que todo o trabalho do escravo é sempre aquele trabalho pesado, o trabalho manual, o trabalho que ninguém mais quer fazer. É na lavoura, é carregando pedra, é carregando pau, é abrindo estrada, é aquela coisa do suor, da força física. Na antiguidade clássica, na Grécia e na Roma antiga, a escravidão nem sempre era para trabalho manual. A escravidão, muitas vezes, ela podia ser para trabalhos intelectuais. Eu já falei isso para vocês. O cara virava um escravo e ele ia ser o professor da filha do dono. Virava escravo e ia ser o administrador da fazenda do dono. Virava escravo e ia ser um poeta. Ia ser um filósofo, porque o dono era um amante, um apreciador de obras de arte, etc. E etc. e tal. Tá? Então, era assim que funcionava. O Tales, então, mesmo se ele conseguisse pagar a dívida trabalhando como escravo um tempo, ele não ia pagar a dívida. Ele não ia pagar a dívida, porque o que ele gerava como escravo não era dele, era do dono. Então, ele não paga a dívida. Ele não paga a dívida. Ah, só se um filho, um primo, tio, cachorro, papagaio, periquito, ganso, marreco, pato, galinha, desse cara conseguir ir lá e pagar a dívida. Mas também vai depender se o dono queria receber essa dívida. Porque a partir do momento que eu virei escravo, eu vou depender também se o meu dono vai querer receber essa dívida e me perder. É aquela velha história. Eu vou dar minha casa como garantia. O cara vai lá, pega dinheiro emprestado com alguém, não pagou, e o agiota pegou e tomou a casa de volta. Aí daqui a um ano o cara conseguiu dinheiro para pagar o que ele devia. Aí ele chega para o agiota e fala assim, aqui o dinheiro, você pode devolver minha casa agora? A casa eu peguei, agora a casa é minha, eu devolvo se eu quiser. Então tem isso também, gente. Não era tão simples assim. Tá? Mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta? Posso seguir? Nada. Vamos seguir, então. Quando a gente chega por volta de 509, a cidade-estado de Roma se fortalece e aí ela acaba conquistando parte dos territórios dos etruscos e tudo mais, e a monarquia vai desaparecer. A monarquia cai e eles adotam um novo modo, uma nova estrutura política, uma nova forma de se autogovernar, que vai ser a República. Durante o período da República, é interessante lembrar, é interessante destacar, que a estrutura política da República, ela vai ser assim, basicamente essa que vocês estão vendo aqui, mas vai sofrer algumas alterações ao longo da sua história. Afinal de contas, a República ela vai durar praticamente 500 anos. É você pensar que o período republicano de Roma é quase que a mesma duração da história do Brasil.
da existência do Brasil enquanto colônia, império e república. 500 anos. Presta atenção nisso, hein, gente? Então você vai ter uma anos. estrutura É a história, política é o tempo assim, da nossa onde história. você vai ter os cônsuls, ou cônsules, né? Os cônsules que vão ficar no topo da pirâmide, eles vão ficar no topo da pirâmide, eles vão ser espécies de governadores, vão ser basicamente como se fossem governadores, 2 presidentes, eles eram em números de 2, e eram eles que presidiam o Senado. E o principal órgão de poder vai ser o Senado. Então, o Senado escolhia os cônsules, e os cônsules eram os presidentes do Senado. Como hoje em dia a gente tem um presidente do Senado brasileiro. Então, eles colocavam 2 presidentes ali. Né? Eles colocavam os presidentes ali. E aí, o Senado criava as leis, entregavam para esses cônsules, e esses cônsules, então, propunham essas leis para o Senado, para aprovar ou não essas leis. Além do Senado, que ficava sob controle dos patrícios, apenas os patrícios podiam participar, além do Senado e dos cônsules, você tinha ainda o cargo de pretores, para ajudar na administração, eram responsáveis pela justiça, eram escolhidos pelo Senado. Você tinha os censores, que faziam o censo, a contagem da população, e faziam uma classificação da população conforme a renda. Por isso que quando a gente fala voto censitário, o voto censitário que a gente usa principalmente a partir do 2º e 3º ano, os conteúdos de 2º e 3º ano do ensino médio, quando a gente fala em voto censitário, o que é o voto censitário? O voto censitário é aquele voto baseado na riqueza. A riqueza vem do censo romano. Eles contavam a população, eles identificavam a população com base na riqueza de cada um, quanto cada um tinha em dinheiro. Então, eles iam lá, contavam a população, até para ter uma noção da riqueza do Estado. Tá? Esses censores, então, faziam essa contagem, essa classificação e montavam uma espécie de um almanaque, de um caderno. Meninos, 2 pontos aqui que eu quero chamar a atenção. O primeiro, eu falei um pouco antes, que foi a questão do direito consuetudinário. Direito consuetudinário, anotem isso e lembrem-se disso, o direito consuetudinário era o direito baseado na tradição. Por tradição, um rico que mata um pobre não sofre pena nenhuma. Direito consuetudinário, baseado na tradição. Por tradição, um pobre que rouba uma galinha é condenado à pena de morte. Por tradição, um rico que rouba uma galinha não acontece nada com ele. Direito consuetudinário, baseado na tradição. Você não tinha lei escrita. Só mais adiante que a gente vai falar de lei escrita. Segundo ponto que eu queria chamar a atenção de vocês é essa questão do voto censitário. Hoje em dia, a gente tem o sufrágio universal. Todos acima de 16 anos, homem ou mulher, rico ou pobre, têm direito ao voto. Isso é o sufrágio universal, direito do voto para todos. O voto censitário é aquele voto que era baseado por renda. Só tinha direito a votar quem conseguisse comprovar uma determinada renda. Em outras palavras, só tinha direito a votar quem tinha grana, dinheiro. Homens, mulheres não tinham direito a voto, escravos não tinham direito a voto, estrangeiros não tinham direito a voto, tinham que ser homens, patrícios, ricos. Esse é o direito, esse é o voto censitário. Dúvidas? Rapidão. Dúvidas? Por enquanto, não. Posso seguir? Posso seguir? Por mim, pode. Pode. Toquei o barco, hein? Livro caixa, o chamado álbum senatorial. Além dos pretores e censores, o Senado escolheu o Edes, que era responsável pela conservação da cidade, policiamento, abastecimento da cidade, era uma espécie de um prefeito da cidade. Os questores, que cuidavam do tesouro público, da riqueza pública, era como se fossem os ministros da economia, questores. Daí vai surgir depois a chamada classe equestre, que eram os ricos,
os comerciantes, os proprietários ricos, os militares ricos. E em épocas de guerra, de conflito, de instabilidade muito intensa, o Senado podia indicar um ditador, alguém para governar Roma de verdade, para pôr as coisas nos trilhos, para tomar decisões rápidas, porque com o Senado tudo era muito demorado. Você tinha que levar para o plenário, debater, discutir, ver o que estava certo, o que estava errado. Então, em épocas de crise aguda, eles escolhiam um ditador para agilizar as decisões. Eu queria chamar a atenção de vocês agora para um pequeno detalhe. Observem que todo o poder, toda a riqueza, todo o controle ficava única e exclusivamente nas mãos dos patrícios. Só dos patrícios. Tá? Mas na hora da guerra, na hora de produzir, na hora de trabalhar, na hora de pagar imposto, na hora de sustentar o Estado, quem fazia tudo isso, principalmente, né, eram os escravos, tá? Mas escravo era propriedade, então escravo não paga imposto, quem paga imposto é o dono. A quem eu quero me referir? Eu quero me referir aqui aos plebeus, aos pobres. Esses plebeus, eles eram aqueles que mantinham o Estado literalmente funcionando. Só que esses plebeus, eles não tinham poder, eles não tinham nenhuma influência. E aí é óbvio que eles vão começar a se rebelar, eles vão começar a se revoltar dentro de Roma. Eu quero que isso fique muito claro para vocês. E a partir dessa revolta que esses plebeus começam a organizar as chamadas revoltas da plebe. Eles se revoltavam realmente em busca de alguma conquista. Por exemplo, a primeira revolta da plebe, ela é datada, a primeira de que se tem notícia que teve resultado prático, ela é datada ainda do século V. 494. 10 anos depois que a República foi criada. Os plebeus, como é que esses plebeus muitas vezes faziam para se revoltar? Eles se recusavam a lutar no exército, não ganhavam nada para isso. Não ganhavam nada para lutar pelo exército. Eu estou frisando isso, vocês vão precisar disso mais adiante. Eles se negavam a lutar pelo exército, se retiravam muitas vezes da cidade, paravam de trabalhar e de abastecer a cidade. Geralmente as revoltas deles eram assim. Com a primeira revolta, eles conseguem uma importante vitória. Eles criam uma nova magistratura, chamado tribuno da plebe. O tribuno da plebe, ele era eleito pelos plebeus. Ele era eleito pelos plebeus. Depois você vai ter alguns, né? Não vai ser apenas um tribuno, você vai ter, em determinado momento, você vai ter vários tribunos. Vai ter vários tribunos. Ele era eleito pelos plebeus, entre os plebeus ou não, também os plebeus podiam eleger um patrício para ser um tribuno, e muitas vezes era isso que acontecia. Os patrícios compravam voto e tudo mais, e acabavam sendo eleitos tribunos da plebe. Esses tribunos, eles tinham voz ativa dentro do Senado, tanto é que eles podiam vetar as leis que o Senado aprovasse. Eles tinham poder de veto sobre as leis do Senado. Meninos, vocês entendem o que é o poder de veto? Digam para mim aí, rapidinho. Vocês entendem o que é o poder de veto? Olha, eu acho que veto é tipo não deixar os outros, tipo, no caso aí, os plebeus não deixar o Senado impor alguma regra, não sei. Alguém mais gostaria de se pronunciar? Mais alguém gostaria de falar? O que acha? Professor, o que eu entendi disso daí é que eles poderiam impedir que uma nova regra fosse imposta sobre isso. Eles poderiam impedir que eles pudessem fazer os patrícios ganhar mais... como é que se fala? Não sei. Eu acho que eles anulavam a decisão daquela pessoa, entendeu? Exatamente, eles poderiam voltar, não deixar a pessoa tomar todas as decisões, eles poderiam impedir dela tomar alguma. Andressa Venturim, você está por aí? Oi. Você sabe o que é o poder de veto? Não sei. Só para implicar com você que eu estou enchendo o saco, Andressa. Meninos, poder de veto é a mesma coisa que o Congresso tem hoje em dia.
O poder de veto é o seguinte, é um mecanismo que em regimes pseudo ou que se iniciam em alguma coisa próxima a uma democracia, o poder de veto é um limitador do poder de quem está governando. Por exemplo, o Congresso brasileiro ele tem um poder de veto. O presidente ele pode criar a lei que ele quiser. Ele pode criar uma lei, a lei que ele quiser. Ele pode baixar um decreto que ele pode querer incluir uma lei na Constituição brasileira. Né? Decreto não conta porque decreto tem tempo de validade estipulado por um determinado período. Mas, por exemplo, o presidente, lá na sua cabecinha, quer porque quer que a Constituição brasileira agora coloque que tem que ser voto impresso. Vocês estão acompanhando essa situação aqui no Brasil. Né? O presidente quer o voto impresso, de qualquer jeito. Só que, para que o voto impresso possa existir no Brasil, tem que mudar a Constituição. Que a Constituição diz que é o voto eletrônico. Você tem que mudar a Constituição. O presidente quer o retorno do voto impresso. A Constituição diz que não é voto impresso, é voto eletrônico. O que está acontecendo? Está passando pelo Congresso. Quem vai decidir se vai ter voto impresso ou não? O Congresso, não o presidente. Tá? O Congresso pode chegar lá e pura e simplesmente decidir que não vai haver voto impresso no Brasil. Ponto final, é poder de veto. Vetou, não vai valer. Não vai valer, mesmo que o presidente tivesse enviado um projeto de emenda constitucional. Mesmo que o presidente tivesse enviado, como ele fez, um projeto de emenda constitucional. Ele enviou pedindo voto impresso. Foi criada uma comissão especial para analisar a viabilidade do voto impresso, a necessidade do voto impresso, e hoje provavelmente vai ser votado, né, essa emenda constitucional para o retorno do voto impresso. Tudo indica que o Congresso não vai aceitar o voto impresso. Viu? Isso é poder de veto. Isso é poder de veto. Tá? Ah, mas e aí o presidente? Pode até voltar para o presidente. E ele pode insistir com essa história. Mas aí volta para o Congresso e o Congresso diz, não vai valer. Acabou, já era, não vale. Poder de veto. Poder de veto. Tá? O Congresso criou uma lei para isentar impostos sobre a comercialização de material de pesca. Tá legal? Criou essa lei. Tem que ir para o presidente sancionar. Ele pode vetar também. Ele também pode vetar essa lei. Se ele não quiser, ele pode vetar. Tá? Aí volta para o Congresso. Aí o Congresso vai analisar. O Congresso tem, inclusive, o poder de derrubar o veto do presidente. O Congresso pode, pura e simplesmente, dizer o seguinte, não, nós, o Congresso, representamos o povo do Brasil. E nós, enquanto representantes do povo do Brasil, queremos que esse veto que o senhor presidente fez seja derrubado. E aí eles podem, se quiser, inclusive, derrubar o veto do presidente. Porque quem representa o povo brasileiro é o Congresso, deputados e senadores. O presidente é o representante do Estado brasileiro. O representante do povo são deputados e senadores. Quem são os representantes do povo em Conceição? Quem são os representantes do povo em Venda Nova? Quem são os representantes do povo em Afonso Cláudio? Os vereadores. Quem representa o município de Conceição? O município de Venda Nova? O município de Afonso Cláudio? O prefeito. Se você coloca na balança, quem acaba tendo poder de fato são os vereadores e não o prefeito. É por isso que o prefeito, para conseguir fazer alguma coisa, ele precisa do apoio dos vereadores. Se os vereadores sempre estiverem contra um prefeito, dificilmente esse prefeito vai conseguir governar. Se o Congresso estiver contra o presidente, dificilmente esse presidente vai conseguir governar. Por isso que o presidente, isso é histórico, eu não estou dizendo apenas esse, todo presidente tende a sempre
ficar puxando o maior número possível de deputados para o lado dele, para ele conseguir fazer alguma coisa. E aí a gente entra na história que a gente está vivendo hoje. O presidente hoje, para conseguir governar, ele teve que se render às intenções do chamado grupo do Centrão aqui no Brasil. E ironias à parte, um presidente que sempre criticou o Centrão, que foi eleito criticando o Centrão, que dizia que o Centrão era a velha política, o lixo. E agora, para ele conseguir governar, ele teve que ceder para esse mesmo Centrão, senão ele não consegue fazer nada. E aí hoje ele governa com o apoio do Centrão, porque senão tudo que ele tentar fazer, o Centrão tem uma base muito grande no Congresso brasileiro, tudo que ele tentar fazer, o Centrão vai barrar. Então ele teve que trazer o Centrão para o lado dele. E para trazer o Centrão para o lado dele, ele teve que abaixar a cabeça e atender tudo que o Centrão está pedindo. Política é assim, e já era desde a antiguidade. Tá? Alguma dúvida, alguma pergunta? Rapidão. Alguma dúvida, alguma pergunta? Rapidão. Sem perguntas, professor. Seguimos. Gente, ninguém quer falar nada? Eu falei alguma coisa aí, besteira? Não, né? Posso seguir? Pode seguir. Pode seguir, professor. Opa. Essa foi a primeira revolta da plebe, a primeira conquista. A segunda revolta da plebe acontece basicamente 50 anos depois, 45 anos depois. De novo, eles vão se rebelar, vão se revoltar pela ausência de direitos, pela desigualdade, e aí eles vão conseguir uma coisa fantástica que norteia as nossas vidas até os dias de hoje. Eles conseguem a aprovação da Lei das 12 Tábuas. Em resumo, nascia o direito romano. Os romanos abandonavam o direito consuetudinário baseado na oralidade e agora passavam a ter o direito positivado, escrito no papel, preto no branco. No papel. É o direito moderno, gente. Nasceu em Roma. É o direito romano. 12 grandes placas de cobre vão ser expostas diante do Fórum Romano, que era o centro do poder da cidade, e todos os direitos e deveres dos cidadãos vão ficar ali expostos para todo mundo. Agora, na teoria, o rico e o pobre tinham os mesmos direitos. Na teoria. Dependia do quanto dinheiro você tinha para correr atrás de seus direitos. Tá bom? 5 anos depois, novamente, esses plebeus vão se rebelar. E aí, já é uma revolta não mais liderada muitas vezes pelos pobres, mas pelos plebeus enriquecidos. Plebeus que se enriqueceram pelo comércio, plebeus que se enriqueceram pelas guerras, plebeus que se enriqueceram fazendo carreira militar. E eles vão conseguir aprovar a famosa Lei de Canuleia. O que era a Lei de Canuleia? A Lei de Canuleia era uma lei que permitia plebeus se casarem com patrícios. Então, um homem da plebe agora podia se casar com uma mulher patrícia. Tá? Quer dizer, um plebeu, um sangue impuro, vamos dizer assim, podia se casar com uma mulher de sangue puro, do grupo dos patrícios. Né? Porque a partir desse momento, olhem bem para isso, a partir desse momento, as diferenças sociais, elas agora não são mais de nascimento. As diferenças sociais agora passam a ser financeiras e militares. Se eu sou rico, agora eu consigo ter poder e influência dentro de Roma. Eu não preciso nascer um patrício. Eu nasci numa família que não é nobre, mas a minha família é muito rica, tem muito dinheiro. Então eu me casava ou ascendia ao poder através do meu dinheiro. Né? Eu me tornei um general poderosíssimo, influentíssimo. Eu tinha poder e influência por conta das minhas conquistas militares, mesmo que eu não tivesse nascido numa família nobre. Tá ok? Então essa é a Lei de Canuleia.
vai dar origem, inclusive, a um novo grupo depois, dentro da classe equestre, que vão ser os nobilitas, plebeus ricos que tinham status de patrícios. 100 anos depois, novas revoltas e aprovação das leis licínias, né? As leis licínias davam o poder, o direito dos plebeus ocuparem o cargo de cônsul. Então, os plebeus passavam a ter o direito de ocupar o cargo de cônsul. Então, eles podiam, um plebeu podia se candidatar ao cargo de cônsul. Davam direito a dividir as terras e as conquistas das guerras com os plebeus. Nós conquistamos um território e conquistamos muito ouro, prata, e os plebeus passavam a ter direito a uma parte do butim, do espólio de guerra. E a mais importante para a gente saber aqui, a lei Licínia Sextia, são as leis licínias. A Sextia, a lei Licínia Sétima, ela proibia o corpo como garantia de dívida. Em resumo, ela proibia o nexo. Ela proibia a escravidão por dívida. Ela não acabava com a escravidão por dívida. Quem era escravo por dívida ainda continuava escravo. Só que ninguém mais podia dar o corpo como garantia de dívida. Tá legal? E por que a lei Licínia Sextia ela vai ser aprovada? Porque agora os romanos estão conquistando vastos territórios, muitos povos. Esses povos conquistados é que vão ser escravizados. Meninos, vocês não vão precisar ficar decorando cada uma dessas leis, vocês não vão precisar ficar decorando cada coisinha dessa aí, não. O que eu quero que vocês guardem aí é sobre o fim do nexum, tá? Com a lei Licínia, não precisa nem guardar o nome da lei, é entender o fim da escravidão por dívida, entender o papel de um cônsul, por exemplo, que era uma espécie de prefeito, era uma espécie de governador, tá legal? E é isso que eu preciso de vocês, tá? Em 287, o direito ao plebiscito, que era uma consulta popular que, de acordo com a decisão do povo, o que fosse escolhido virava lei automaticamente. E esse plebiscito ele vale até hoje, tá bom? É isso que eu preciso, tá legal? Seguimos. Vou tomar um cafezinho para a gente ficar atento, né? 323 a.C., lei Poetélia. Acabou de vez. Agora, escravos por dívida, filhos de escravos por dívida, netos de escravos por dívida. Filho de escravo era escravo. Filho de escravo era escravo. O meu avô era um escravo por dívida. Eu sou um escravo. Pela lei Poetélia, agora eu vou ser livre. Eu vou ser libertado. Né? A escravidão por dívida não vai poder mais existir. E nem seus descendentes. E 287, uma das últimas revoltas da plebe, os plebeus ganham direito ao plebiscito. Se fosse feita uma consulta popular, um plebiscito, e o povo decidisse alguma coisa, a vontade do povo virava automaticamente lei. A gente tem isso até hoje. Só que o plebiscito ele tem que ser aprovado, ele é constitucional, está na Constituição, ele tem que ser proposto e aprovado pelo Congresso. Vamos fazer um plebiscito para a prisão acima de 16 anos de idade. Vamos fazer esse plebiscito. Vamos perguntar para o povo do Brasil se eles querem que a maioridade penal passe para 16 anos. Fez o plebiscito, o povo disse sim, vira lei. Tá? Então essas são as revoltas da plebe. Percebam, os plebeus passam a conquistar direitos, automaticamente eles vão se acalmar um pouco mais, mas não vão ficar satisfeitos. Vocês vão perceber daqui a pouco. Tá? Nesse período, então, aí, ao longo dessas fases de crescimento, de desenvolvimento, Roma ela vai expandir seus territórios. Então, a gente vai ter aí 2 fases de expansão territorial romana. Numa primeira fase, vai do século V até o século III a.C., onde os romanos conquistam toda a Península Itálica. Como vocês podem ver aqui, toda a Península Itálica vai ser conquistada pelos romanos. Tá legal? Vai ser conquistada pelos romanos. Então, essa é a primeira fase. Tá ok?
E depois a gente vai ter uma segunda fase. Nessa segunda fase, os romanos, eles avançam para além da Península Itálica. E aí eles vão conquistar a Sicília, eles vão conquistar todo o norte da África, o Egito, o Oriente. Acompanhe pelo mapa, tá, gente? E praticamente todo o restante aí da Europa Ocidental, nessa segunda fase do período republicano. Vale destacar aqui, nessas fases de conquista dos romanos, as guerras púnicas. As guerras púnicas foram as guerras contra os cartagineses, contra Cartago. Cartago ficava aqui, ó, no norte da África. Os púnicos, ou os cartagineses, eles dominavam o norte da África, eles dominavam a Sicília, né, a ilha da Sicília, que está aqui, ó. Eles dominavam olha a no ilha mapa, da Sicília, gente. Olha o mapa ali, ó. que está aqui. E dominavam, controlavam o comércio em todo o mar Mediterrâneo. Então os romanos eles avançam para cima de Cartago. As guerras púnicas vão ser divididas em 3 fases. A primeira fase vai ser a conquista da Sicília, tá? Então a primeira fase eles derrotam os cartagineses e conquistam a Sicília. A segunda fase eles derrotam os cartagineses e assumem o controle do mar Mediterrâneo. E na terceira fase eles derrotam a cidade, massacram, destroem a cidade de Cartago e avançam sobre as áreas de domínio dos Cartago, né, da cidade de Cartago, no norte da África. Tá? Depois eles vão para Macedônia, Síria, Ocidente, Oriente, né, até a região, a Península Ibérica, que está aqui, e a Gália, que seria a região da França, que a gente está vendo aqui no mapa. Tá legal? Então, destaque aí para as guerras púnicas, que eu acho que é importante a gente ficar atento a isso. Tudo bem até aqui? Acredito que sim. Se tiver alguma dúvida, fala, deixa aí no comentário, que a gente vai respondendo. Meninos, 2 minutinhos para vocês irem pegar uma água, lavar a baba que está escorrendo aí do sono, lavar o rosto. Vamos lá. Daqui a 2 minutinhos a gente retoma. Vai correndo, vai voando. 2 minutinhos a gente volta, hein?
Ô, Maíra. Maíra, você está aí? Oi. Quais dois materiais? Tem um material que é esse material em PPT, em PowerPoint. E tem um material que é um material em Doc, em Word. A diferença, na realidade, é que um complementa o outro. O material em Doc ele é mais completo. Ele vai ter mais informações do que esse material aqui em PPT. É isso que você queria saber? Isso, brigadinho. Tá. Meninos, vamos voltar então? Vou liberar lá, hein? Antes disso, vamos fazer uma chamada aqui? Ó, lista de presença. Todo aluno agora, estamos em 61, éramos 63, 2 saíram. Todo aluno agora, na hora que eu mandar, tem que escrever presente no chat, tá? Ô, Thales, vai ter que escrever de novo, aguenta a mão aí. Quando eu mandar, quando eu der o sinal, vocês vão escrever presente, tá? Podem escrever presente e mandar. Vamos que o tempo está acabando, hein? Vamos, o tempo está acabando. Vou encerrar a votação, hein? Vou encerrar, hein? Acabou. Quem escreveu, escreveu. Quem não escreveu, não escreve mais. Voltamos para a aula, então. As consequências dessa expansão, Rodrigo. Quais foram as consequências dessa expansão? Primeiro, os romanos criam o chamado Mare Nostrum. O que é esse Mare Nostrum? Eles dominam o mar Mediterrâneo. O mar Mediterrâneo passa a ser de controle e domínio romano. Riqueza sem fim que vai entrar dentro de Roma. Os pequenos proprietários e plebeus, eles vão à falência, porque eles não vão conseguir competir com os grandes latifundiários, com os grandes proprietários, é igual hoje em dia, né? É uma concorrência desleal, e eles não conseguem competir, vão à falência, vão ficar empobrecidos, o que vai causar um gigantesco êxodo rural, muitos abandonam o campo e passam a ir para Roma, tentar a vida, tentar a sorte na cidade de Roma, né? Esses plebeus empobrecidos vão se amontoar, se empilhar em Roma e causar problemas, convulsão, revoltas dentro da cidade de Roma, né? E você vai ter a entrada de milhões e milhares e milhões de escravos em Roma, o que vai consolidar efetivamente o modo de produção escravista romano, né? Escravos agora de povos conquistados. Eles vão reorganizar a estrutura social deles, os patrícios, os plebeus ricos, que eu já havia dito para vocês, que é a classe equestre, os clientes, que a gente já falou, os plebeus pobres, que são os proletários, aqueles que trabalham em troca de um salário, eles só têm a prole, por isso proletário, eles só têm a família, os filhos, e vão trabalhar para sustentar os filhos, e sustentando toda essa pirâmide, você tem os escravos. E é nesse momento que vão começar as chamadas lutas civis. Literalmente, a República Romana vai entrar em crise. A República Romana vai entrar em uma ebulição, uma implosão interna, né? As chamadas lutas civis. A desigualdade vai ser tão grande, tantos ricos, tantos pobres, que a República Romana vai entrar em colapso, né? 3 fatores explicam o colapso e o fim da República Romana. É o início do fim da República. O primeiro fator que a gente vai destacar aqui vai ser a crise dos agricultores, né? A chamada questão agrária. Guardem isso. Questão agrária. O que é a questão agrária? Pequenos proprietários que não conseguem concorrer, não conseguem competir com os grandes latifundiários, plebeus que perderam suas terras, má distribuição de terra, plebeus que exigem terras, eles lutam, morrem no exército, mas não têm direito a nada.
Meninos, eu queria agora mesmo, já estamos acabando a aula e tudo, mas eu queria uma especial atenção de vocês para esses 3 fatores. Esses 3 fatores, a questão agrária, as revoltas escravistas e o surgimento dos triunviratos. Esses 3 fatores vão levar a República Romana a desaparecer. Esses 3 fatores em conjunto e subsequente, né, em um efeito de cascata, esses 3 fatores, num efeito dominó, num efeito cascata, levam ao desaparecimento da República Romana e ao nascimento, ao surgimento do Império Romano, aonde vai existir a figura central do imperador, que a gente acostumou a ver nos filmes, etc, etc e tal. Então, eu peço a vocês, já estamos no finzinho, faltam aí 10 minutinhos só, prestem atenção, muita atenção nesse finalzinho, tá legal? E aí, para tentar solucionar o problema da falta de terras para muitos e a concentração de terra para poucos, nós vamos ter 2 tribunos da plebe, foi o Tibério Graco e o Caio Graco, tá legal? Cada um teve uma magistratura em um período, eles foram tribunos entre 133 e 123 durante o período de 10 anos, e para tentar solucionar o problema da questão agrária, eles vão propor a reforma agrária. Vamos pegar as terras do Estado e vamos dar para os plebeus, para os sem terra, os MST da vida. Só que eles tinham o mesmo problema que a gente tem hoje em dia. Muitas vezes eles entregavam as terras, mas aquele agricultor ele não tinha como trabalhar na terra, porque ele não tinha recurso para fazer a sua propriedade funcionar. Né? Então, o Tibério ele não consegue realizar a reforma agrária, ele acaba sendo assassinado. O Caio Graco ele chega a realizar, consegue realizar a reforma agrária, também é assassinado pelos senadores, mas a reforma agrária dele não dá resultado, porque os agricultores não conseguem competir com os grandes latifundiários, né? A convulsão social continuou, e é nesse momento que um cônsul, chamado Mário, cônsul Mário, ele vai adotar uma estratégia interessante. Ele vai profissionalizar o exército. Ele vai falar o seguinte, gente, caramba, os plebeus, eles prestam serviço militar e não recebem nada por isso. Eles lutam no exército e não ganham um centavo por isso. Muitas vezes são desmotivados, eles ficam 2, 3, 4, 10 anos em guerra e quando voltam estão com dívida e perderam tudo, por isso que eles estão ficando bravos. Vamos fazer o seguinte, vamos profissionalizar o exército. E aí o exército passa a receber um soldo, igual em Atenas, a mistoforia. Né? O soldado recebe um soldo, que é um pagamento por serviços prestados. Pagamento por serviços prestados. E aí o exército romano agora passa a ser assalariado, ele recebia o soldo, ele recebia parte das conquistas, ele se profissionaliza. Agora, o plebeu pobre, ele pode ir para o exército, que ele vai ter uma fonte de renda para sustentar a família. O exército romano se torna uma verdadeira máquina de guerra, uma máquina de guerra perfeitamente ajustada, fiel ao extremo, principalmente aos seus generais. E aí é um ponto interessante. Esse exército, ele passa a ser muito mais fiel, a ser muito mais obediente aos generais do que ao próprio Senado. Fiquem atentos a isso. Tá? Os soldados eles passam a acreditar e dedicar sua vida aos generais e não aos senadores mais. Tá bom? Um segundo fator para a decadência da República Romana foi a questão escravista. Agora vamos para o segundo. Que vai reforçar ainda mais o poder do exército. Você vai ter 2 revoltas escravistas muito importantes. A revolta da Sicília, de 35 a 32, onde os números chegam a quase 200 mil escravos mortos. Eles formaram um exército e tentaram literalmente conseguir a independência da Sicília. Eles queriam fundar um novo estado, o estado da Sicília, independente de Roma. Lutaram contra o exército romano,
E o exército romano levou aí 3 anos para conseguir derrotar essa revolta. 3 anos. No final, não pouparam ninguém. Mataram, sacrificaram, assassinaram quem eles podiam dos revoltosos. A segunda revolta foi uma revolta liderada por um escravo, que era um gladiador, chamado Espartacus. Entre 73 e 71, Espartacus liderou um exército que tentou literalmente sair de dentro dos domínios romanos, atravessar todo o território dominado por Roma e fundar um novo estado longe de Roma. O número de mortos chega a 70 mil. No final das contas, Espartacus vai ser morto e tudo mais. E o exército romano vai capturar 6 mil escravos com vida e vai crucificar 6 mil escravos ao longo das estradas que chegavam em Roma. Então você ia chegando em Roma, né, tem aquele ditado que todas as estradas levam a Roma. Os romanos se preocuparam muito com isso, criaram uma rede de comunicação muito bem elaborada. Todas as estradas levam a Roma. E aí eles crucificam 6 mil indivíduos nas estradas que chegam até Roma, para impor medo realmente aos escravos. Quem combateu essas revoltas? Quem derrotou esses escravos revoltosos? Quem acalmou Roma? Quem colocou ordem na casa? O exército, liderado por quem? Pelos seus generais. É nesse momento que os militares viram para o Senado e dizem o seguinte: Senado, observem, quem está colocando ordem, quem está mantendo Roma viva é o exército, somos nós, os generais. Então eu acho que está na hora de nós, os generais, começarmos a dar as ordens aqui em Roma. É assim que vai nascer o primeiro triunvirato. Os senadores, então, eles vão criar um novo instrumento de poder, que vai ser um triunvirato, formado por 3 indivíduos. 3. Esse triunvirato com 3 indivíduos, ele vai governar a República Romana. O primeiro triunvirato vai ser formado por César, Pompeu e Crasso. Vai ficar acima do Senado, Crasso, tá? Ele ficou responsável pela parte oriental da República Romana, Pompeu pela parte central e César pela parte ocidental. Europa, César. Centro ali, a Itália, Pompeu. Oriente, Crasso. Crasso morreu em batalha, o poder ficou dividido entre César e Pompeu. Pompeu tentou armar e passar a perna em César, junto com o Senado. Só que César, nesse momento, era o general mais importante de todo o exército romano. César, então, junta suas legiões, que eram suas tropas militares, e avança contra a cidade de Roma para combater, para derrotar Pompeu. Pompeu, temendo César, Pompeu foge para o Egito. Quando Pompeu chega no Egito, refugiado, César vai atrás dele com seus soldados. Pompeu acaba sendo assassinado pelo faraó do Egito. É uma outra história, se tiver alguma dúvida podem perguntar. E César, então, chega lá, fica bravo com o faraó, o Ptolomeu, tira Ptolomeu do trono, coloca a irmã dele, Cleópatra, no trono. Ele acaba tendo um caso com Cleópatra. Cleópatra acaba tendo um filho de César, que vai ser o Cesarino, né? César volta para Roma, triunfante, vitorioso, e exige que o Senado romano desse a ele o título de ditador perpétuo de Roma. Uma coisa muito próxima de imperador. Ele seria o ditador perpétuo, ele governaria perpetuamente Roma. Ele não teria um mandato de 6 meses, de 1 ano. Ele seria ditador enquanto ele sobrevivesse, enquanto ele estivesse vivo. Ele governaria Roma enquanto ele estivesse vivo. Senadores, no primeiro momento, com medo de César, dão a ele esse título, mas depois tramam, convidam César para uma reunião dentro do Senado, e os senadores, então, cercam César e assassinam, né, cometem um assassinato. Inclusive um filho adotivo de César, que era Brutus. E aí, uma frase, né, que ficou famosa, até tu, Brutus. Porque os senadores combinaram que cada senador iria dar uma facada em César, para que não tivesse um culpado. E aí, quando Brutus dá a facada, César teria dito, até tu, Brutus, traidor. A tentativa do Senado era recuperar o poder, não deu certo. Os generais ficam putos com isso
E aí, O exército, dois né, generais, fica puto com patrocinados por um banqueiro, Lépido, dois generais, Marco Antônio, amigo de César, e Otávio, sobrinho de César, unem os exércitos com o apoio financeiro de Lépido, que era um banqueiro, formam o segundo triunvirato. Lépido vai ser retirado da jogada, ele vai ser deixado de lado, ele vai receber um posto de censor, ele vai mexer com dinheiro, com as riquezas, para ele vai ser melhor, o que ele estava interessado era no dinheiro mesmo, e o poder de Roma vai ficar dividido entre Marco Antônio e Otávio. Marco Antônio ficou com o Oriente, então Marco Antônio governava a República Romana Oriental, esses eram os Olhem no domínios mapa, de Marco Antônio, Olhem no mapa. e o Otávio governava a parte ocidental. Esses eram os domínios de Marco Antônio. Só que o Oriente era muito mais rico. O Oriente era o celeiro de Roma, principalmente o Egito. Principalmente o Egito, que é onde Marco Antônio vai ficar. Marco Antônio vai acabar se casando com Cleópatra e tudo mais. E aí o que o Otávio vai fazer? Otávio, com medo do fortalecimento de Marco Antônio, vai tramar contra Marco Antônio, vai entrar em guerra, ele vai marchar contra Marco Antônio no Egito, vai enfrentar Marco Antônio no Egito, vai derrotar Marco Antônio, vai voltar para Roma e vai exigir que o Senado o nomeie o César, o Augusto, título que era dado apenas aos deuses romanos, Augusto. Ele vai criar, inclusive, um mês para ele, o mês de agosto, que é o mês que eu faço aniversário. É esse mês, gente, dia 31 de agosto, viu? Pode me dar presente. E aí, ele recebe, então, Marco Antônio, assassinado, morto, Otávio, onipotente, volta para Roma e exige que o Senado romano dê a ele o título de Augustus, né? E ele vai ser coroado o César. Em homenagem a Júlio César, a palavra César passa a significar imperador. Então, todos os imperadores de Roma vão receber o título de Césares. O César, Ave César, em homenagem a Júlio César, o imperador. Nascia o primeiro imperador romano, é o fim da República e era o início do Império Romano. A gente encerra essa etapa aqui. A próxima aula vai ser sobre o período imperial. Espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, deixem seus comentários, deixem suas dúvidas aqui nos comentários. Eu vou responder. Se não responder, minha esposa responde para vocês. Nós estamos aí. Muito obrigado. Valeu. Beijão. Meninos. Oi. Estão me vendo agora? Estou ao vivo? Sim. Sim, né? Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Júlia, você também faz aniversário dia 31. Tá vendo? Só as pessoas bonitas fazem aniversário dia 31 de agosto. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Tranquilo. Tranquilo. A gente encerra aqui, então, hoje a aula. Tá legal? Qualquer dúvida que vocês tiverem reassistindo esse vídeo que eu passei, né, o vídeo da própria videoaula, que eu também vou colocar lá no Moodle, é só enviar a mensagem pelo grupo de WhatsApp ou enviar a mensagem pelo Moodle. Eu relembro a vocês, não respondo ninguém em mensagem privada de WhatsApp. Tá legal? Apenas pelo grupo de WhatsApp ou privado no Moodle. Não respondo e-mail também. Tá legal? Se ninguém tem nenhuma dúvida, ninguém quer perguntar nada, um beijo grande no coração. O questionário vai abrir semana que vem e vai ser eu vou colocar o questionário num padrão de prova mesmo, tá? Ele vai ter um período bem específico para ser respondido. Então, vocês fiquem atentos. Eu vou avisar vocês. Ele vai ter um período específico para ser respondido e vai ter só uma oportunidade de responder dessa vez. Tá? Vocês só vão ter uma única oportunidade. Então, entrou para responder, vocês só vão ter aquela oportunidade para responder.
E provavelmente vai ter tempo para responder. Você vai poder responder 7 horas da manhã, 9 horas da noite, 6 horas da tarde, mas vai ter um tempo ali. Eu vou estipular tempo como se fossem 2 aulas para fazer aquele questionário, tá? Fiquem atentos, vocês vão ser avisados, não se preocupem. Tá legal? Alguma dúvida a mais? Alguma pergunta a mais? Não?